Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo e fiel Cordeiro. Glória a Deus. Gostaria de estar lendo Salmo 40, não é Jó, 42, o verso 10, que diz a palavra do Senhor assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos, todas suas irmãs e todas quanto dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 junta de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos, 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da outra Késia, Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui a história muito bem conhecida por todos. Até as crianças já estão sabendo dessa história, através dos louvores que se cantam, na verdade, dessa passagem na vida de Jó, da qual Jó fazia sacrifícios a Deus por ele e pela família dele. E a palavra do Senhor diz que um desses dias Jó foi fazer sacrifício para Deus, holocaustos, e adorar a Deus no altar. Vieram também os inimigos, Satanás, né? Porque Jó, ele não ia sozinho, ele ia com os filhos de Deus, ele ia com os demais também que serviam a Deus, não é verdade? Então, quando a palavra do Senhor diz os filhos de Deus, eram os servos de Deus, as pessoas que serviam a Deus. Não é os anjos não precisam fazer sacrifício para Deus. Quem fazia sacrifício eram
os humanos. Então, quando Jó vinha adorar a Deus juntamente com os demais irmãos e oferecer sacrifício, né, como um sacerdote, como uma pessoa respeitada naquela época. Então, os demônios também vieram para poder infernizar a vida dos servos do Senhor, como toda vez que a gente vem adorar a Deus no culto, os irmãos sabem que os demônios também vêm. Então, tem muitas pessoas que ficam falando, as piores pessoas estão dentro da igreja. Por quê? Porque elas não sabem o porquê. É porque o inimigo, ele também vem, ele quer vir derrubar quem está de pé, não é verdade? Por isso que as pessoas não entendem e saem falando que na igreja tem piores pessoas. Não, é porque toda vez que nós se reunimos para adorar a Deus, o inimigo se infiltra para poder acusar e distorcer toda adoração a Deus. É uma guerra, uma luta, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu ali. Mas Jó nunca deixou de adorar o Senhor. Ele sempre manteve firme no seu propósito. E aí o infeliz, como diz meu esposo, foi diante de Deus. Foi diante de Deus? Não. Deus falou assim, de onde que você vem? Por quê? Porque Deus estava ali recebendo o culto de Jó e o outro estava lá no meio, né? Aí Deus falou assim, de onde que você vem? Aí ele falou assim, Satanás, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Tá vendo, irmãos? Está escrito no capítulo 1 de Jó. Tá vendo? Ele fica passeando, rodeando a terra e se infiltrando no meio das adorações de Deus. Então a gente vê que quem passeia não tem compromisso, irmãos. Não estou falando de passear com seus familiares. Passear desocupado, mente vazia, entendeu? Rodear a terra, tá vendo? É isso que ele faz, o serviço dele. Aí, porém, Deus falou para ele assim, tudo bem não, assim, minha expressão, né, que eu estou falando, eu que estou falando tudo bem, é minha expressão. Tá, nessas andanças suas aí, você observou meu servo Jó? Deus falando com ele. Você viu que homem íntegro, que homem reto, que se desvia do mal? Aí Satanás falou assim para Deus, tá, ele te adora, ele te teme, ele te respeita, porque você dá todas as coisas boas para ele, você dá bens para ele, você deu filhos para ele, né? Camelos, terras, propriedades, né? Tá bom, quero ver se ele vai te adorar, se ele perder tudo. Tá bom. Assim, né, irmãos? É assim mesmo. E hoje em dia ele continua fazendo a mesma coisa, irmãos. Ele fala assim, eu vou tirar o cargo desse irmão e quero ver se ele vai continuar adorando a Deus. E Deus permite, viu, irmãos? Deus permite. Eu vou jogar irmão contra irmão e quero ver se a pessoa continuar adorando a Deus. Eu vou mexer no centro da família dessa irmã, eu quero ver ela adorar a Deus. Eu vou tirar o emprego desse homem e quero ver ele adorar a Deus. E Deus permitindo. Porque Deus prova nós na fornalha de fogo, irmãos. Deus prova nós na tempestade. Não é verdade? Deus permite, sim. Satanás pediu para cirandar com Pedro. Assim como se ciranda o trigo ou o grão na peneira. E Deus falou assim, e Jesus interrogou por Pedro. E Deus não deixou Satanás peneirar Pedro, tá?
E se Deus está permitindo peneirar você, né, irmão? Nós, o que nós vamos fazer? Vamos fazer como Jó, ficar firme no Senhor. Não importa o que aconteça ao nosso redor, nada pode atingir a nossa fé, não é verdade? Porém, Deus permitiu. Aí Deus falou assim para Satanás: tá, então tira as coisas dele então. Aí Satanás foi lá, mandou um vento na casa de Jó, a qual eles estavam fazendo um grande banquete, porque era aniversário do filho maior. Meu Deus, gente, que é isso? Você já pensou a casa cair e matar toda a família dele? Matar os filhos dele, principalmente aquele que estava fazendo aniversário, que era o maior. Já pensou, né? Matar todos os filhos dele. Você já pensou morrer as filhas dele? Vamos se colocar. Nossa, eu não quero nem me colocar no lugar. Não, eu não suporto isso jamais. Que isso? A gente não suporta quando morre a mãe, um filho. Você já pensou? Morrer todos de uma só vez? Ah, tá bom, e logo mais, dali a pouco, já vem outra pessoa falando: olha, Jó, caiu fogo do céu, queimou toda a plantação, todo o nosso trigo, nosso mantimento foi queimado. Ai, meu Deus. Dali a pouco, outro vem correndo: olha, o gado morreu tudinho. Os gados morreram todos, camelos, as ovelhas, os bois morreram todos. E Jó recebendo aquelas punhaladas, e Jó sendo chicoteado pelo vento das notícias doloridas. Meu Deus! Ai, haja psicológico, haja coração, haja pressão arterial. Ai, meu Deus, misericórdia. Não é verdade? E vem um e vem outro, e fala. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui no capítulo 1. Gente do céu, que é isso, pelo amor de Deus. Então, e foi indo. E aí, deixa eu ver aqui, onde que tá isso? Fazer prova, consumiu. Ah, tá, aqui. No 1º verso 17 também diz assim, ó: estando um falando, veio o outro, e cada um já vinha falando das notícias ruins, né? Pai amado, um vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu, os mancebos morreram. Aí quando Jó recebeu essas notícias tão dolorosas, Jó rasgou seu vestido, raspou a cabeça e lançou em terra e adorou a Deus. E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Gente do céu, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. O gado dele era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Tá vendo? Então a gente vê que Jó era próspero, abençoado, tinha de tudo, não é verdade? E de repente, então, ele perdeu. A casa caiu para ele. Meu Deus do céu. Ai, meu pai, eu fico assim imaginando, né?
Misericórdia, nós estamos morando no paraíso, Pai. Nós estamos nadando na bênção. E às vezes por conta, irmãos, de um garfo, por conta, irmãos, de um palitinho de fósforo, nós achamos que a nossa casa caiu. Irmãos, por conta de uma gota d'água, a gente pensa que veio sobre nós uma tempestade. Não é verdade? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque isso acontece com a gente mesmo, conosco, né? Quantas das vezes a gente passa a noite inteirinha chorando só por causa de uma palavra que alguém desferiu contra a gente. Não é verdade? Meu Deus, como que a gente é, meu Pai, mal agradecido mesmo. É verdade, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha falta de gratidão. Quando eu olho para a palavra, quando eu leio essa passagem, gente do céu, o que nós estamos fazendo diante desse grande Deus? Quantas das vezes a gente perde tantas coisas só por causa de uma gota d'água, irmãos? Jogamos para trás até a nossa salvação, correndo o risco de perdê-la, não é verdade? E Jó, irmãos, quando ele soube de tudo isso, sabe o que ele fez? Ele raspou a cabeça dele, ele rasgou o vestido dele, foi adorar a Deus na humilhação. Ele se humilhou diante de Deus, irmãos. Ele sempre adorava a Deus, ele sempre se humilhava na presença do Senhor, mas dessa vez foi mais forte. Dessa vez a entrega foi maior. E a gente não vê ele falando assim, ai, tá vendo Deus, eu era fiel. Eu sempre fui fiel, Deus, olha o que o Senhor fez. Olha, Senhor, eu tinha 7.000 camelos, eu tinha jumentas em abundância. Eu tinha tantas pessoas ao meu serviço, olha o que o Senhor fez. O Senhor destruiu a minha casa, o Senhor permitiu, Senhor. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito, olha o que o Senhor fez. O Senhor matou meus filhinhos, coisa mais linda que eu tinha, Pai. As maiores riquezas que eu tinha, meus mancebos, diz a palavra de Deus. Jovens ainda, filhas lindas, né? Ai, Deus, olha o que o Senhor fez. Olha o que o Senhor fez, estragou toda a nossa plantação, agora a gente vai passar fome. Ai, meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Olha a recompensa que eu tive de te servir, Senhor. Irmãos, foi isso que Jó falou? Foi isso que Jó falou, irmãos? Gente, vamos analisar nossa vida espiritual? Vamos analisar nossa vida espiritual, irmãos? Nós estamos perdendo nosso ministério por conta de coisas, irmãos, que se pode resolver. Por conta de coisas que nós possamos ser humildes. Isso traz para nós uma grande reflexão nessa manhã, não é verdade? E aí a gente vê, sabe o que Jó fez, irmãos? Ele adorou a Deus, irmãos. Ele disse assim, Deus me deu, Deus tomou, eu saí nu do ventre da minha mãe, e é nu que eu vou voltar, não é verdade? Então, olha aí, irmãos, a ciência da pessoa. A pessoa que serve a Deus, ela é sóbria, né? Olha o quanto que nós temos que aprender, irmãos. Olha o tanto que eu tenho que aprender com Deus, irmãos. E eu fico analisando quanto tempo que eu sirvo ao Senhor. E todos os dias eu tenho que ver isso para a minha vida. Eu tenho que analisar isso para a minha vida, porque de repente eu digo assim, eu não vou fazer mais isso não. Eu falo, eu não vou mais. Eu não vou mais tocar na igreja, não vou mesmo. Tá entendendo? E a palavra de Deus me revela, oh meu Deus, olha a importância da gente ler a palavra e meditar. Por conta de gota de água, nós deixamos o nosso canto, deixamos até a nossa posição. Irmãos do céu, Jó falou, Deus me deu, Deus tomou.
Será que a gente tem coragem de falar isso quando Deus tira um filho? Ai, meu Deus. Não quero pensar nisso. Ai, meu Pai eterno. Será que a gente tem coragem de falar isso quando a gente perder a nossa casa? Né? Eu perdi a minha casa. Mas eu não falei assim, Deus me deu, Deus tomou. Eu fico falando assim, ai meu Deus, por quê? Tá entendendo? Eu fico questionando, tá entendendo? Então Deus fala conosco, Deus está falando conosco, comigo também. Para que a gente não venha esquecer, tantas vezes a gente canta, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cantar é fácil, né? Mas na realidade, irmãos, é outra coisa. A realidade é outra coisa. Deus nos prova na balança, na fornalha, no fogo, né? Quantas pessoas voltam para trás, nega a fé, nega as promessas, né? E não é por causa que o Senhor tomou a vida financeira, que Deus deixou Satanás tocar na saúde, que Deus deixou tocar na comida, no pão. Não é porque Deus derrubou a casa com os filhos dentro, não é nada disso. É por causa de coisinhas pequenas. Tá, muitas das vezes essas coisinhas pequenas vêm machucando, vêm nos ferindo, não é verdade? Mas não é o que Jó passou. E ele resistiu firme. E ele foi se passar seus dias ali na cinza. Porque na cinza, irmãos, aliviava um pouco, eu acho, as chagas. E além de perder tudo, coitado, ainda foi ferido na pele. Aquelas bolhas. Coçava. E ele esfregava com telha, irmãos. Ai, misericórdia. Mas, irmãos, ali ele estava. E vinha pessoas ali falar com ele, ficava enchendo a cabeça dele, falando um monte de coisa. Mas um dia ele pegou e falou, basta, basta. Aí ele mudou a oração dele. Sabe o que ele começou a fazer? Orar pelos amigos dele. Quando ele começou a orar pelos amigos dele, pronto, Deus virou o cativeiro de Jó. Sabe o que Deus fez? Deus sarou suas feridas, curou seu corpo, levaram ele para casa, os parentes dele começaram a ajudar ele, os irmãos dele, as irmãs dele deram presente para ele, deram ouro para ele, cada um deu um pouquinho. Irmãos, o estado de Jó cresceu tanto que ele ficou mais rico do que ele era antes. E Deus deu em dobro para ele de tudo, tudo, tudo. E ele foi consolado e confortado em toda a sua casa. Teve filhos, irmão, teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se achava mulheres mais bonitas do que aquelas meninas de Jó. Irmãos, Jó foi consolado, confortado, irmãos. Às vezes, irmãos, Deus tira as coisas para que venha brotar coisas melhor. Às vezes, irmãos, Deus tem que podar a árvore. Ai, meu Deus, tem o corte, tem a poda. Tá entendendo? Às vezes a gente não entende, mas a gente não pode murmurar. Não podemos fazer murmuradores, como fizeram o povo do Egito. Se nós murmurar, a gente vai perder a benção. Nós não podemos também colocar todo mundo, irmãos, a par de nossas aflições, assim como, ai, tá vendo, aconteceu isso, ai, tá vendo, aconteceu aquilo. A minha casa caiu e eu perdi. Não, irmãos, temos que fazer assim, lembrar das palavras de Deus, né? Como Jó adorou. Irmãos, quando a gente passa as provações, em vez de a gente ir para o quarto adorar a Deus, a gente fica só murmurando. Principalmente agora com o celular, né, irmãos? A gente vai murmurar no celular. Ai, Pai eterno. A gente vai para o status, a gente vai para o Facebook, né? Como se o Facebook e o status fosse o nosso Deus.
É assim que a gente está fazendo, né, irmãos? Mas a palavra do Senhor hoje nos traz uma grande lição para nós fazer assim quando a gente estiver em aflição, porque senão a gente acaba pecando, né? A gente abre a boca, acaba pecando, fica pior, não é verdade? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Ele não atribuiu os seus sofrimentos a ninguém, irmãos. Ele não falou assim, também foi por causa daqueles filhos rebeldes que eu tinha. Foi por causa daqueles servos rebeldes que eu tinha. Por isso que isso aconteceu. Foi por causa da mulher louca que eu tenho. Né? Não, ele não atribuiu a ninguém. E muitas das vezes nós atribuímos as nossas derrotas, alguma coisa assim. Nós atribuímos a alguém, né? A alguém. Eu não sirvo mais a Deus por conta do fulano de tal, da fulana de tal. Né, irmãos, nós não podemos atribuir a ninguém os nossos sofrimentos. É a Satanás, porque foi ele, Deus permitiu que ele tocasse. E se ele tocou, irmãos, foi permissão de Deus. E mesmo assim devemos adorar ao Senhor. Porque o nosso Deus tem o poder de reverter toda a situação e nos dá com abundância aquilo que nós merecemos, não é verdade? Glória a Deus. Ai, que lição, irmãos, que palavra, gente do céu, né? Olha, se a gente meditar bem, né? Se a gente meditar bem, a gente vai ver que a gente é bem mal agradecido, né, irmãos? Ô, meu Pai, eu me vejo aqui, a palavra de Deus é como espelho, está me refletindo. Está me refletindo, irmãos. Eu estou me refletindo aqui. É como espelho, está mostrando para mim como que eu sou mal agradecida. Não é verdade? Gente do céu, né? Que integridade, né? Que espelho para a nossa vida, né? E vejo também, mesma coisa que o Senhor Jesus, mesma coisa. Porque tudo leva ao Senhor Jesus, a palavra, né? Jesus deixou o esplendor da sua glória, deixou seu reino, incomparável com as coisas da terra, né? E sofreu toda aquela amargura por nós, e não abriu a sua boca também. E hoje ele está sentado no trono de glória. E se nós também passarmos por isso, porque todo mundo passou por isso, muita gente passou, mas de formas diferentes. E por que a gente não pode passar? Né? Temos que passar sim. Passar louvando ainda. Clamar cantando. Não é verdade? Oh, glória a Deus. Então vamos meditar que Deus deu, Deus tomou e bendito é o nome dele. Vamos adorar ao Senhor, irmãos, porque adorando ao Senhor, o resto ele faz pra gente. Não é verdade? É como eu digo, se José soubesse que ele ia ser governador do Egito, se ele tivesse aquela consciência, ele ia falar, me joga no poço logo, me joga logo no poço, me venda logo para o Egito, porque já já estarei no trono, já já estarei reinando, governando junto com o faraó. Mas a gente, quando está passando a prova, a gente só fica lamentando, não é verdade? Mas nós vamos meditar nisso, irmãos, que Deus é maravilhoso. Vamos parar de murmurar e adorar. Adorar, né? Louvado seja Deus por essa palavra, irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, vamos se encher de Deus, né? Louvado seja o nome do Cordeiro. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vós todos.